Imagine um homem caminhando para longe da casa de seu pai. A cada passo, ele se distancia não apenas de sua família, mas também dos caminhos do Senhor, do convívio com seus irmãos e da promessa que Deus havia feito à sua linhagem. Em uma terra estranha, ele firma alianças que o Senhor nunca aprovou. Entrega-se a relacionamentos que comprometem sua integridade e se aprofunda cada vez mais em um caminho de decisões desastrosas. Seus filhos, criados longe da obediência, crescem com o coração endurecido, e o juízo de Deus os alcança com severidade. Enquanto isso, uma mulher é deixada de lado. Silenciosa, ela carrega o peso da injustiça e é relegada ao esquecimento, como se sua vida não tivesse valor. Mas ela reage. Em um ato ousado, traça um plano que mudará o rumo da história. E então, no meio do pecado, do engano e do julgamento, algo surpreendente acontece. Deus, fiel à sua promessa, age por caminhos que ninguém poderia imaginar. Gênesis, capítulo 38. Naquele tempo, Judá se separou de seus irmãos e foi morar perto de um homem chamado Irá, que era de Adulão. Lá, Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por esposa e teve relações com ela. Ela engravidou e deu à luz um filho, a quem Judá chamou de Depois ela engravidou novamente e teve outro filho que recebeu o nome de Onã. Ainda teve um terceiro filho chamado Selá. Judá estava em Quezibe quando Selá nasceu. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para ser esposa de seu filho mais velho, Mas o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor tirou-lhe a vida. Então Judá disse a Onã: tome a mulher do seu irmão e cumpra com ela o dever de cunhado, gerando filhos para seu irmão. Mas Onã sabia que os filhos não seriam considerados seus. Assim, sempre que tinha relações com a mulher do irmão, ele derramava o sêmen no chão para evitar dar filhos ao irmão. Isso desagradou ao Senhor e, por isso, também tirou a vida de Onã. Então Judá disse à sua nora Tamar: fique viúva na casa do seu pai até que Selá, meu filho, cresça, pois temia que também Selá morresse, como os irmãos. Assim, Tamar foi e ficou na casa do seu pai. Passou-se muito tempo, e a filha de Sua, esposa de Judá, morreu. Depois do período de luto, Judá foi com seu amigo Irá de Adulão, até Tímina, onde estavam tosqueando suas ovelhas. Quando contaram a Tamar que seu sogro estava indo a Tímina para a tosquia das ovelhas, ela tirou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e se sentou à entrada da cidade de Enaim, no caminho para Tímina. Ela fez isso porque viu que Selá já havia crescido, mas ainda não tinha sido dada a ele como esposa. Quando Judá a viu, pensou que ela fosse uma prostituta, pois ela havia se coberto com um véu. Ele se aproximou dela à beira do caminho e disse: deixe-me me deitar com você, sem saber que ela era sua nora. Ela perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Judá respondeu: mandarei um cabrito do rebanho. Tamar então disse: tudo bem, se me der uma garantia até que o envie. Judá perguntou: que garantia você quer que eu lhe dê? Ela respondeu: seu selo com o cordão e o cajado que está em sua mão. Ele entregou os objetos, teve relações com ela e Tamar engravidou dele. Depois disso, ela se levantou, foi embora, tirou o véu e voltou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabrito, por meio de seu amigo de Adulão, para recuperar a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Perguntou então aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que ficava à beira do caminho em Enaim? Eles responderam: aqui nunca esteve nenhuma prostituta. O amigo de Judá voltou e disse: não a encontrei, e os homens do lugar disseram que nunca houve prostituta ali. Judá então disse: que fique com os objetos, para que não sejamos ridicularizados. Mandei o cabrito, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar se prostituiu e agora está grávida por causa disso. Judá disse: tragam-na para fora e queimem-na. Quando estavam levando Tamar para fora, ela mandou dizer ao sogro: estou grávida do homem a quem pertencem estes objetos.
Veja de quem são este selo, este cordão e este cajado. Judá reconheceu os objetos e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu não a dei como esposa ao meu filho Selá. E nunca mais teve relações com ela. Quando chegou a hora de Tamar dar à luz, descobriu-se que havia gêmeos no seu ventre. Durante o parto, um dos bebês colocou a mão para fora e a parteira amarrou um fio vermelho em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas ele recolheu a mão e o outro saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu romper assim? Por isso, ele foi chamado de Perez. Depois saiu o irmão com o fio vermelho na mão e recebeu o nome de Zerá. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 38 nos apresenta uma história aparentemente desconexa da narrativa de José, mas que, na verdade, é uma parte essencial do plano redentor de Deus. Neste capítulo, vemos Judá, um dos filhos de Jacó, se afastar de seus irmãos e se aproximar dos cananeus. Ele se casa com uma mulher estrangeira e tem 3 filhos. Essa aliança fora do povo da promessa já revela uma postura de afastamento não apenas geográfico, mas também espiritual. Judá se mistura com os valores e práticas de uma cultura que não conhece o Deus verdadeiro. Seus filhos, Er e Onã, são descritos como homens maus. Deus julga ambos com morte porque viveram de forma contrária à sua vontade. O Senhor é paciente, mas não indiferente ao pecado. Er morre por sua maldade. Onã, chamado a cumprir o dever de gerar descendência ao irmão falecido, se recusa de forma egoísta, e seu pecado de hipocrisia e rebelião é tratado com igual severidade. Onã queria usufruir do relacionamento com Tamar, sem aceitar a responsabilidade que isso implicava, algo que Deus rejeita veementemente. Isso nos mostra que a obediência parcial ou a aparência de religiosidade não agradam ao Senhor. Deus requer fidelidade de coração. Tamar então se vê privada de justiça. Judá promete entregar-lhe Selá, o 3º filho, mas adia esse compromisso por medo. Tamar não está apenas lutando por um herdeiro, mas por justiça dentro do povo de Deus. Ela age de forma controversa, se disfarçando como uma prostituta, não por imoralidade, mas para forçar Judá a cumprir, mesmo que inconscientemente, sua responsabilidade dentro da aliança. Judá, por outro lado, age com fraqueza moral, procura prazer, entrega seus bens pessoais como penhor e depois tenta apagar o episódio discretamente. Mas a verdade vem à tona. O momento em que Judá reconhece que Tamar é mais justa do que ele é fundamental. Essa frase não significa que Tamar estava certa em tudo o que fez, mas que Judá reconhece sua própria falha mais profunda. Ele havia quebrado sua palavra, negligenciado sua responsabilidade e agido com hipocrisia. A humildade em sua confissão marca um ponto de transformação em sua história. Judá, que até aqui havia sido um personagem marcado por egoísmo e frieza, começará a mudar, e no futuro se destacará como um dos líderes mais fiéis entre os irmãos. No final do capítulo, Tamar dá à luz 2 filhos, Pérez e Zerá. Deus, em sua sabedoria, decide que é por meio de Pérez que virá a linhagem messiânica. Este é o mesmo Pérez citado em Rute capítulo 4 e em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus Cristo. Assim, uma história de pecado, dor e confusão torna-se o cenário onde Deus manifesta sua graça soberana. Ele transforma a desonra em bênção. Ele não justifica o pecado, mas soberanamente usa até o pecado humano para cumprir seus propósitos eternos. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Essa história nos ensina, primeiro, que Deus é soberano, até sobre os caminhos mais desorganizados dos homens. Judá não procurava cumprir a vontade de Deus, mas foi usado por ele mesmo assim. Isso não isenta ninguém da responsabilidade moral, mas mostra que o Senhor governa todas as coisas para o bem do seu plano redentor. Ele usa pessoas comuns, fracas, muitas vezes rebeldes para levar adiante sua obra. Não há nada fora do controle de Deus. Também aprendemos sobre a santidade e justiça do Senhor. Er e Onã não foram punidos por acaso. Deus não tolera a impiedade,
mesmo dentro do povo da promessa. Essa severidade nos lembra que não podemos brincar com o pecado, nem supor que pertencer a uma tradição religiosa nos isenta da obediência verdadeira. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Além disso, o texto nos mostra a importância de assumir responsabilidade. Judá tentou fugir de suas obrigações como pai, como líder e como parte da aliança. Deus, porém, o confronta por meio da própria Tamar. Quando confrontado, Judá não se justifica, mas se humilha. Isso é exemplo de verdadeiro arrependimento. Reconhecer o próprio pecado sem se esconder atrás de desculpas. Deus transforma homens assim. Outra lição prática é a forma como Deus honra o compromisso com suas promessas, mesmo quando os meios humanos falham. Tamar não tinha poder nem voz, mas buscou, dentro dos limites de sua realidade, estar incluída na linhagem da promessa. E o Senhor a honrou. A presença dela na genealogia de Cristo é um testemunho do modo como Deus exalta os humildes e inclui os marginalizados na sua grande história de salvação. Por fim, somos ensinados a olhar para Cristo. Judá e Tamar estão na linhagem de Jesus não por causa de sua retidão, mas por causa da graça. O Evangelho não é a história de heróis humanos, mas do Deus que salva pecadores. Essa verdade precisa moldar nosso coração. Precisamos parar de olhar para a Bíblia como uma coleção de exemplos morais e vê-la como ela é, a revelação da graça de Deus que culmina em Cristo, o único justo, o verdadeiro Filho de Judá, que se entregou por nós para que, mesmo sendo injustos, fôssemos feitos justos diante de Deus. Talvez você tenha vivido como Judá, se afastando, errando, escondendo, tentando controlar os caminhos da sua vida, segundo os seus próprios desejos. Ou talvez você se identifique com Tamar, injustiçada, esquecida, tendo que lutar para encontrar seu lugar. Mas seja qual for a sua história, saiba que Deus está presente. Gênesis 38 nos mostra um Deus que não desiste da sua promessa, mesmo quando o povo falha. Um Deus que não deixa o pecado impune, mas que também não desampara o arrependido. Um Deus que, por meio da linhagem mais improvável, nos deu o Salvador perfeito. Olhe para Jesus, confie nele. Seja moldado pela palavra. Viva com arrependimento sincero e esperança viva. O sangue do Cordeiro é suficiente para perdoar seus pecados, restaurar sua vida e te usar para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.